Olá, sejam todos bem-vindos ao primeiro episódio da série Cafés com Bisuís. Café com Bisuís, desculpa. Então, estou inaugurando esse projeto que há muito tempo eu estava buscando a viabilização. Estou extremamente feliz com isso. Sejam todos bem-vindos. Professora Cida, professor Top Oficial, grande prazer estar com todos aqui. É um projeto que eu sempre quis colocar em prática, é a oportunidade de conversar com todos vocês, professores, sobre esse mundo fantástico das aulas particulares, sobre o que eu mais gosto de fazer na vida, sobre todos os percalços que eu tive para chegar onde eu cheguei. Seja bem-vindo, Armando, todos bem-vindos, pessoal do YouTube. Gostaria de saber primeiro se o som está bom, é o primeiro teste que eu estou fazendo, se a iluminação está boa, se a imagem está ok, para a gente começar a bater um papo com café e bisus. Então sejam todos bem-vindos. Então vamos ver. Vamos querer saber primeiro como é que está o som, como é que está a iluminação, como é que está a imagem, se vocês conseguem me ver bem, me ouvir bem, tanto no Instagram quanto no Facebook, para a gente começar a cair dentro desse mundo. Hoje o tema que eu escolhi é o mundo fantástico das aulas particulares. Contar um pouquinho da minha história, já que é o primeiro episódio dessa série. Então não sei o quanto vocês conhecem sobre a minha história e ao longo da série eu vou trazer para vocês toda a minha experiência com aulas particulares, tudo que eu sei sobre aulas particulares, tudo que eu ensino para que você seja. Eu trago de experiências, na realidade, para que você seja bem sucedido com aulas particulares. Então, hoje é o primeiro, né? O pontapé inicial para esse projeto que eu quero que dure bastante, que dure o maior tempo possível para que a gente consiga amadurecer, para que a gente consiga conversar sobre esse mundo que nós, professores, conhecemos e sabemos das dificuldades. Ah, o som tá bom, tá tudo ótimo, Armando falando aqui, muito obrigado. Vamos começar então, pessoal? Olha só, primeiro de tudo, eu queria, nesse ambiente descontraído, falar um pouquinho sobre o que são as aulas particulares para mim. O que eu entendo como aulas particulares, o que as aulas particulares significam realmente para mim. Quando eu penso em aulas particulares, eu penso em prazer, eu penso em satisfação, eu penso no privilégio de ter a oportunidade de conversar com pessoas, com alunos, com pais, sobre as particularidades dos alunos, sobre as dificuldades que eles têm e sobre toda a contribuição que eu posso dar para mudar um pouco a história da família, né? Porque quando a gente lida com pessoas, a gente tem essa oportunidade. Então, provavelmente alguns alunos meus devem entrar aqui, então eu gostaria que falasse um pouquinho também sobre essa experiência de ter a oportunidade de conversar com o professor, na língua do professor, com a língua do professor, na língua do aluno, com uma comunicação mais estreita e o quão é bom ter essa troca, né? Porque as aulas particulares para mim são muito mais do que a oportunidade de transmitir conhecimento. As aulas particulares, como qualquer empreendimento, como qualquer negócio que a gente resolve abrir, resolve ter, né, qualquer empreendimento, elas nos dão a oportunidade de um bom relacionamento com os nossos clientes, elas nos dão a oportunidade de poder contribuir mais do que pensando na relação comercial, da gente poder contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Eu falo clientes, mas são alunos. Não, são clientes, eu enxergo como clientes, porque eu que já passei pelo mundo de empreendedor, pelo mundo de empresário,
A gente sabe o quanto que é importante a gente lidar com os nossos negócios, né, com as nossas atividades de uma forma mais profissional, porque assim a gente tem a oportunidade de tratar de uma forma melhor, de trazer a experiência que a gente tem para esse mundo. Então, as aulas particulares, para mim, elas são mais do que uma atividade, é um prazer, eu não me importo. Quem me acompanha no Instagram sabe que eu dou aula final de semana, feriado, a qualquer hora do dia, porque para mim é prazeroso, é um grande prazer poder ganhar dinheiro fazendo o que eu mais gosto na vida. Então, aulas particulares têm esse significado para mim. Né? E por que eu escolhi as aulas particulares e não escolhi outra atividade? Porque as aulas particulares, elas me fascinaram no momento que eu descobri que eu conseguia transmitir bem conhecimento. E transmitindo bem conhecimento, eu conseguia deixar as pessoas mais felizes, as pessoas mais autoconfiantes. Isso desde a época de escola. Né? Se tiver alguém que estudou comigo aqui, presenciou isso, né? Eu sentava com um grupo de amigos, minhas exatas, né? Porque sempre fui bom em exatas, humanas e eu não era tão bom. E, e eu escolhi as aulas particulares quando eu descobri que eu conseguia, que eu tinha tranquilidade de transmitir conhecimento e que eu gostava muito de fazer isso. Então, acho que primeiro bizu do café, com bizus que eu estou trazendo agora para vocês, busque sempre uma atividade que você goste de fazer. Vá em busca da sua felicidade enquanto pessoa, enquanto profissional. Então é muito importante a gente fazer o que a gente gosta, independentemente do que seja. Né? Então vá em busca disso, mas também não se esqueça do lado financeiro. Então tente viabilizar o negócio para que também financeiramente você consiga realizar os seus sonhos, os seus desejos. Então, o primeiro bizu desse café com bizu é que você vai em busca do que você mais quer na vida. Eu separei alguns exemplos aqui para começar a falar de aulas particulares para você que tem a intenção de dar aula particular e para mostrar a, a diversidade de perfis que a gente pode encontrar nos nossos alunos. Perfis esses que devem ser tratados da melhor maneira possível. Então, separei aqui 5 alunos que têm perfis completamente diferentes na minha concepção, mas que gostam e se enquadram nas aulas particulares. Então, o primeiro perfil é o perfil do Luca. Eu falo muito do Luca nas redes sociais porque o Luca é um dos exemplos que eu tenho assim do quão as aulas particulares contribuem para o sucesso, né, para a felicidade de um jovem. Né? Eu trabalho mais com jovens, adolescentes, e o quão é importante o aluno ir bem, quando ele quer ir bem nas disciplinas dele, no que ele está estudando, o quão é importante ele conseguir aprender, né, quando ele deseja aprender. E a história do Luca é interessante porque o Luca ele é brasileiro, ele foi morar nos Estados Unidos com 8 anos, voltou para o Brasil, então se alfabetizou praticamente lá, voltou para o Brasil com os seus 13 anos, foi matriculado numa escola alemã, aqui no Rio de Janeiro, com uma fluência enorme em inglês, mas uma dificuldade em português, olha que interessante. É brasileiro, mas com dificuldade de falar português e foi estudar numa escola alemã. E ele chegou completamente perdido, completamente confuso sobre como lidar com isso tudo. E nas exatas ele tinha uma dificuldade grande em matemática, porque a matemática que ele estudou nos Estados Unidos é diferente da matemática que é dada no Brasil. E ele chegou muito mal, chegou com a sua autoconfiança muito baixa. E eu comecei a trabalhar com ele, o básico do básico, e depois ensinar para ele os conceitos que ele não sabia básicos também. O Luca foi evoluindo, evoluindo, evoluindo. No início ele dizia que ele não tinha jeito para exatas. Hoje ele fala em ser, ele está no terceiro ano
do ensino médio fala em ser engenheiro de produção. Tamanha a satisfação, a felicidade que ele teve em ter a oportunidade de ter contato com as exatas. Hoje eu dou aula para ele de física e matemática, e a felicidade de poder, hoje, ser um dos melhores alunos da turma. Então, olha que interessante. Um aluno que estava, que potencialmente não conseguiria e que consegue hoje conversar comigo de igual para igual, até me corrigir às vezes em algumas aulas. Eu fico extremamente feliz com isso. E, e o Luca hoje é um exemplo para mim, é um exemplo de superação. Eu tenho a Duda também, que é um extremo em relação ao Luca. A Duda, eu dei aula para ela durante 2 anos, e a Duda ela é muito boa aluna. Mas ela teve uma dificuldade muito grande na física, e isso também, para ela, foi muito, muito difícil, porque ela não aceitava a ideia de não ir bem, de tirar zero até, numa matéria onde as outras ela tira 10, tira 9. E a Duda gostou tanto de entender a física, nas nossas aulas particulares, que ela começou a tirar excelentes notas, mas não quis parar de ter aula comigo. Eu falava: Duda, para que aula comigo se você já está indo bem? E ela falava assim: professor, hoje eu gosto tanto de aprender realmente a física que eu não me importo de ter aula e de conseguir as notas altas que eu quero, porque eu quero continuar com notas muito altas, porque sempre foi a minha meta dentro da escola. E a Duda, ela teve aulas comigo assim, e era sempre uma troca, era muito mais do que aula, era uma troca de conhecimento, o que ela estudava, o que eu trazia para ela, e ela só melhorava. Então, o Luca tinha extrema dificuldade, hoje superou. A Duda superou as dificuldades iniciais, ela saiu do 0 ao 10 em 2, 3 meses, e quis continuar por mais um ano inteiro. Hoje eu não dou mais aula para ela, ela tá indo por conta própria. Eu tenho a Ana Gabriela, que é uma aluna que começou a ter aula comigo no 6º ano do ensino fundamental de matemática, porque ela tinha bastante dificuldade, aparentemente uma dificuldade com déficit de atenção, e depois nós descobrimos que não era bem isso, era mesmo a dificuldade de aprender, porque ela queria decorar tudo. E eu consegui desbloqueá-la com relação ao decoreba e fazê-la entender. Demorou 2 anos, olha só que dificuldade. E hoje ela realmente sabe matemática, realmente aprendeu a entender a matemática e a valorizar esse aprendizado, né? Essa importância de entender mesmo a matemática. E é representante de turma, está extremamente feliz com a vida, com essa autoridade que ela tem perante a turma, de ser representante e também de poder ensinar matemática para os amigos. E ela era completamente bloqueada em querer entender. Ela queria receitas de bolo o tempo todo. E nós, professores, sabemos que não dá para viver de receitas de bolo o tempo todo, né? Então foi bem, bem interessante a mudança de conscientização da Ana Gabriela. E, por último, eu tenho uma outra aluna que eu estou também trabalhando muito em cima, que é extremamente inteligente. Não sei se você, que é professor, que está aqui comigo, teve essa experiência. Extremamente inteligente, mas desinteressada em aprender. Ela quer tudo mastigado, porque não quer pensar. Não quer pensar e quer rapidamente entregar os trabalhos que são passados pelo professor, porque também é uma pessoa, a Júlia, é extremamente responsável. E eu estou nesse momento de conscientização para ela também, que mesmo sendo muito inteligente, mesmo sendo muito capaz, ela tem que, é, ela tem que se esforçar mais, né? Não é o fato dela ser muito inteligente e conseguir resultados rápidos quando ela quer, que a impede de realmente entender melhor, de aprender melhor, já que ela é responsável e é capaz. Então, eu só trouxe alguns exemplos aqui para mostrar para você o quanto é importante a gente analisar o perfil do nosso cliente e entregar para o nosso cliente o que realmente ele precisa, e não o que ele acha que ele quer. Então, a entrega tem que ser do que ele precisa. Mas antes a gente tem que conversar com o nosso cliente, no meu caso com o aluno, e mostrar a importância do aprender o que ele tem, aprender o que ele tem que aprender, né? Então, é bem
É bem interessante a gente analisar o perfil dos nossos alunos, dos nossos clientes, para que a gente entregue para eles o que eles realmente precisam. Mas antes a gente tem que ter o poder de convencimento da importância deles aprenderem aquilo. Né? Então, interessante a história de a gente trazer para as aulas particulares a conscientização de empreendimento mesmo, de um negócio, como eu fazia com os meus clientes nas minhas empresas de tecnologia. Porque a minha história é, para quem não conhece, há 33 anos eu dou aulas particulares, mas nos últimos 5 anos elas são a minha atividade principal. Nos demais anos, as aulas particulares eram uma segunda atividade, era a minha renda extra. Então, eu trago para as aulas particulares toda a experiência que eu já tenho como professor particular e a minha experiência de 15 anos como empresário. E isso dá muito resultado. Isso me possibilita prometer às minhas turmas de alunos e cumprir uma renda interessante, uma renda. Hoje eu até faço toda uma conta com os alunos, toda uma preparação para ganhar R$ 4.000 com aulas particulares. Mas é por isso, pelo fato, é o projeto 4K2, que eu tanto divulgo nas redes sociais, que é por isso, é a capacidade de fazer o que a gente gosta, entregar o que o aluno realmente precisa, mas convencê-lo de que aquilo é necessário para ele. E fechar uma conexão com esse aluno, ter um relacionamento mais estreito com esse aluno ou com essa aluna, com esse cliente, para que ele sinta segurança e acredite na nossa promessa, né? Mas muitos professores, né, nesse primeiro Café com Bizu, eu gosto de falar um pouquinho também das dificuldades, né? Muitos professores acham que as aulas particulares elas têm obstáculos que não podem ser vencidos. Então, por exemplo, um obstáculo que eu escuto muitos professores falarem é sobre a sazonalidade. Não sei se escreva aqui para mim se vocês o que vocês acham, vocês que são professores da sazonalidade, né, da dificuldade em conviver com a sazonalidade nas aulas particulares, quem tem a aula particular como uma atividade mais frequente. Então, muita gente fala da sazonalidade. E eu entendo a sazonalidade como parte do processo. Como acontece no comércio, né? Não tem lojas que vendem muito em épocas fortes e não vendem tanto, né? Lojas de chocolate, lojas de departamento, que vendem muito nas datas mais fortes, mas sobrevivem nas datas menos fortes. Então, eu entendo que a gente tem que saber combater a sazonalidade pensando em analisar as nossas rendas, né? A nossa renda. Então, se a gente pensa que nos meses mais fracos a gente vai ter menos rendimento, mas que nos meses mais fortes esse rendimento vai ser compensado, a gente aprende a guardar dinheiro, a economizar nos meses mais fracos, para poder ter mais tranquilidade e nos meses mais fortes também saber economizar. Então, é uma economia frequente, mas com todo um planejamento para que você cumpra com seus desejos também, com suas obrigações. Então, nos meses mais fortes, é economizar forte. Nos meses mais fracos, não precisa economizar tanto, porque você vai acabar tendo que gastar algumas economias que você fez. Mas nada contra ter o cuidado de não esbanjar. E essa mentalidade da anualização me dá tranquilidade e facilita todo o meu planejamento anual. Então, por exemplo, no meu caso, que dou aula para ensino médio, eu entendo que os meses de janeiro, fevereiro são fracos, eu sei disso, normalmente. Mas os meses, por exemplo, de agosto, setembro e outubro são extremamente fortes. Então, eu sei que em setembro, outubro e novembro, os rendimentos que entram, parte deles tem que ser guardados para compensar os meses menos fortes, né? Até porque a gente também, se a gente tiver a preocupação em tratar dos meses mais fracos, a gente também pode tentar potencializar esses meses. Por exemplo, eu já descobri dentro das escolas onde eu dou aula que existem escolas que fazem recuperação em janeiro. Então, já trabalho em cima de uma propaganda de que eu estou disponível em janeiro para dar aulas de recuperação e faço com que os meus rendimentos de janeiro, que eram muito fracos, já crescerem. E isso, pensando na anualização,
é muito legal. Então, gente, a sazonalidade não é obstáculo para que você não consiga ser bem-sucedido com aulas particulares, ser bem-sucedido, e que não consiga uma boa renda, como eu falo muito, né? Então, esses R$ 4.000 que eu falo de renda extra, trabalhando 2 horas por dia, eu penso não em mês a mês, e sim na anualização, porque em meses você vai ganhar mais, em outros meses você vai ganhar menos, mas você vai conseguir uma excelente média mensal. Outra dificuldade que eu escuto muito os professores falarem, né, é a dificuldade de cobrar. Né? Professor, eu não sei cobrar, os meus alunos não topam o que eu, o que eu ofereço de preço, todo mundo fica pedindo desconto. Eu não sei viver dessa forma. Né? É muito constrangedor para nós professores termos que ficar negociando preço, na minha opinião. E aí muita gente fala assim, então não dá para viver de aula particular, porque eu vou ter que toda hora ficar dando desconto, às vezes dando aula de graça, e não sendo valorizado por isso. Aí como é que eu encaro isso? Né? A sazonalidade eu já acho que já te mostrei um caminho para você vencê-la. A cobrança, ela depende muito da maneira com que a gente oferece nosso serviço, a nossa mão de obra. Então, se a gente para comparar nós professores com médicos, por exemplo, os médicos mais bem conceituados, eles têm uma consulta que não é nada barata e é muito difícil um cliente ficar negociando o preço daquela consulta porque sabe que o médico vale aquele preço, né? Se não vale, você não procura. Eu entendo, todo profissional liberal entendo da mesma forma. Então, se a gente consegue provar para os nossos alunos e para os seus responsáveis, nós somos competentes e que a gente vai, com aquele preço que a gente está cobrando, entregar tudo o que ele precisa no prazo que ele precisa, e esse preço é um preço dentro da expectativa dos nossos clientes, que tem que ser, onde a gente tem que buscar esses clientes com. Saber buscar esses clientes, se a gente souber mostrar isso para eles, mostrar uma percepção de valor muito grande. Valor é o quê? Você mostrar suas qualidades, o quão você é capaz de entregar resultado, o preço vai se tornar secundário e você não vai ter que mais ficar negociando pacote, desconto. Mas para isso você tem que saber trabalhar o seu cliente antes de oferecer o seu preço. Então a dificuldade, o que eu quero deixar nesse primeiro café com bizu e um bizu a dificuldade de cobrar é muito mais, se você quiser anotar, anote aí. A dificuldade de cobrar é muito mais nossa do que do aluno. Tenha certeza disso. Né? Então, o aluno, às vezes, o aluno responsável busca um desconto porque a gente abre essa possibilidade, porque nós temos dificuldade de cobrar. Não é a dificuldade do nosso aluno ou do responsável de pagar por isso. Né? É, então, é bem possível cobrar o que você deseja, mas para o público que você que te conhece, para o público que você quer buscar, o público que valoriza a sua mão de obra, melhor dizendo. Então, se você acha o público certo, o seu cliente certo, e você aprende a cobrar da melhor maneira, da maneira mais convincente, tenha certeza que você vai oferecer o seu preço e o seu cliente não vai achar caro, ele vai achar até que está fazendo um bom negócio e vai te contratar. Nos próximos cafés com bizus, a gente vai falando, vocês podem escrever aqui para mim o que vocês querem debater nos próximos cafés que a gente vai debatendo. Então, assim, é só um panorama geral sobre o que eu entendo aí das aulas particulares, né? E como é que é o jeito errado de se cobrar? Perdão. Qual é o jeito errado de de dar aulas particulares? Qual é o jeito errado de você empreendedor, né? Estou vendo que aqui tem alguns empreendedores. Professor Marcelo, seja bem-vindo. Fábio, dizendo aqui, ó, usa o seu exemplo de toque na válvula de televisão até hoje, né, que eu falo da válvula de televisão, se você sabe tocar no ponto certo, isso tem muito valor, né? Aquele técnico que chega na sua casa e te cobra R$ 100 para consertar a sua televisão, né? Aquelas televisões
de válvula antiga, você vai dar um toquezinho numa válvula, a televisão funciona perfeitamente, você fala assim, mas aí, eu toquei nessa válvula, você só tocou nessa válvula e me cobrou R$ 100. Aí tem aquela história, né? Eu toquei nessa válvula porque eu sei que o defeito está nessa válvula, eu não preciso perder muito tempo com isso. Então, o senhor está economizando tempo e eu resolvi o seu problema, né? É o toque que o Fábio está falando aqui, muito interessante, né? Mas qual é a forma errada, Fábio, amigos aqui, de empreender, na minha opinião? É quando você não tem uma referência, você vai na tentativa e erro. Então, as aulas particulares, muita gente acha que é só um bico, né? Muito professor, não, uma graninha extra, é só para encher o tanque do meu carro, boto uma gasolinazinha lá, então a aula particular já me dá esse dinheiro para encher o tanque do meu carro, e aí eu vou, seja o que Deus quiser, conseguir convencer o aluno, tá ótimo, não conseguir também tá bom. Isso é tentativa e erro, né? Você vai e aguarda o posicionamento do seu aluno e você vai resolvendo os problemas à medida que eles aparecem. Esse é um processo que faz com que muitas empresas, muitos empreendimentos quebrem. É a tentativa e erro. O jeito certo de você empreender, inclusive nas aulas particulares, é você buscar uma metodologia já comprovada, que dê resultado. Então, qualquer empreendimento que seja, gente, busque referências de quem já fez e que é bem-sucedido. Então, se você é empreendedor, é o Sebrae, não sei, referências de alguém da família, de algum amigo, alguém que já tenha empreendido. Nas aulas particulares, busque professores que já têm um método pronto para isso e que já tem esse método testado, né? Eu tenho um método que é o Cifras, que eu transmito para os meus alunos e que ele dá muito resultado porque ele é estruturado, ele traz toda a minha experiência como aulas particulares e deixa o fator surpresa de lado. Então, ontem eu estava dando uma aula à noite para uma das minhas turmas do Cifras e a gente estava debatendo sobre isso, né? Que o primeiro contato com o nosso aluno, no caso de quem é empreendedor que está aqui comigo, no primeiro contato com o seu cliente, você tem que ter as técnicas certas para abordar o seu cliente. Você não tem que chegar, esperar ele falar e improvisar uma resposta. Não é o melhor caminho. O melhor caminho é você saber usar as técnicas certas para que o seu cliente saia satisfeito no primeiro contato contigo e queira te contratar. Então, aqui, o telefone toca ou a mensagem chega no WhatsApp, aquela ansiedade que a gente tem já de falar e de escrever, às vezes elas são muito prejudiciais para a gente. Então, por exemplo, um bizu fantástico que eu quero transmitir aqui é, no primeiro contato, ouça o seu cliente. Ouça o seu cliente. Deixe ele falar e trazer para você as dificuldades dele. Ontem a gente estava conversando muito sobre isso. Depois que você ouve o seu cliente, você pode conversar com o seu cliente, mas uma das técnicas mais fantásticas na interação com os nossos clientes, alunos e responsáveis é ouvir o que ele tem para dizer para a gente. Para aí sim a gente poder ir em busca da solução daquela dificuldade que o nosso aluno ou que o responsável por ele tem, né? Aqui está engraçado que pergunta o que é bizu. Bizu, gente, é dica. É uma dica valiosa, é uma dica muito importante. É algo que você fala assim, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Então, quem pergunta aqui, MH Machado 41, é isso, né? Bizu é aquela dica. É uma linguagem muito usada nas universidades, né? Eu escutei esse termo quando eu fiz faculdade, né, há muitos anos atrás. Bizu. Nossa, que bizu! Qual é o bizu da prova? Me dá o bizu aí, me dá o bizu aí, gente. É aquela dica super especial, né? Muito bom. Café com bizu e eu faço bizus. Quem é do meu. Eu tenho uma comunidade no Telegram. Se vocês tiverem interesse, o link está na bio do meu Instagram, onde eu dou bizus quase que diários. Eu já estou, acho que no bizu 59 sobre aulas particulares, né? Então são aquelas dicas que é bom você parar para ouvir. Eu adoro também bizus dos outros. Então, quando eu percebo que alguém está me transmitindo uma informação muito importante, eu pego um papel, uma caneta, eu agora adoro anotar e escrevo lá os bizus que para mim são transmitidos.
Então é isso. E para terminar a live de hoje, vou abrir para perguntas, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, né? Live mais curtinha, primeira dessa série do Café com Bizus. Eu queria deixar uma dica aqui para você. Para você que é empreendedor e para você que é professor. Empreendedor porque eu sou empreendedor até hoje, mas eu já fui empresário, né? Mas direcionado para as aulas particulares também, principalmente. Se o seu aluno ou seu cliente reclamar de preço, gente, se o seu aluno ou seu cliente reclamar de preço, a primeira análise que você tem que fazer é: será que esse meu aluno, esse meu cliente, está dentro do público que eu desejo atender? Repetindo, será que o meu cliente ou meu aluno está dentro do público que eu desejo atender? Está dentro do meu público-alvo? Porque se ele não está dentro do seu público-alvo, qualquer preço que você cobre para ele será caro. Qualquer desconto que você dê para ele não será suficiente. Mas se você acerta no seu público, dificilmente ele vai reclamar do preço. Porque a entrega do preço também tem que ser estratégica. Tem que ter a hora certa para ser entregue. Então, gente, se você tem clientes que com frequência reclamam do preço, analise o público. Primeiramente, analise o público que você está atendendo. E segundo, se você está com o público certo, mas esse público, o que é o público certo? É aquele que você planejou, que está dentro exatamente do público que você quer atender, faixa etária, o sexo, o bairro onde mora, tudo isso, né? Os gostos que ele tem, se ele tem gostos parecidos com o que você está oferecendo, se ele é uma pessoa mais exigente ou menos exigente na prestação de serviço, etc. Se você acertou nesse público, mas esse público ainda reclama de preço, eu diria que quase que com certeza absoluta que você está divulgando o seu preço da forma incorreta e ou no momento incorreto. Preço, isso é bom. Mais um bizuzinho aí que a M. Machado aqui perguntou. Mais um bizu importante. Preço não se entrega de primeira. Preço a gente só entrega quando a gente tem a convicção de que o cliente está com as dúvidas sanadas, está querendo realmente nos contratar. Preço não é a primeira coisa, como eu vejo muita gente divulgando o preço de aula particular antes de conversar com o cliente. Aí vira leilão. Aí vai ganhar quem cobra mais barato e você pode ganhar num determinado momento, mas se o seu concorrente cobrar R$ 5 mais barato, ele leva e você vai ter que cobrar R$ 5 mais barato e vai ficar esse leilão. Não é a melhor solução. A melhor solução é você não mexer no seu preço, não dar desconto, não dar pacote, mas saber trabalhar bem o seu preço. Mostrar que você é capaz de entregar o serviço na qualidade esperada pelo seu cliente, pelo seu aluno, e deixá-lo satisfeito com isso. Acho que o que eu queria trazer para vocês aqui nesse primeiro Café com Bizu é esse panorama sobre esse fantástico mundo das aulas particulares. Para mim é um fantástico mundo que me empolga. Quem me conhece sabe o quanto que eu gosto das aulas particulares, que eu gosto de falar de aulas particulares, que eu gosto de me relacionar com os meus alunos, com os seus responsáveis, o quão disponível sou para isso, porque é um dos maiores prazeres que eu tenho hoje. E sou muito feliz em ter tomado uma decisão difícil de viver exclusivamente disso. E estou aqui hoje com o tempo de bater um papo com você, de dar atenção para minha família na parte inteira da manhã e começar a trabalhar depois do almoço só. Isso as aulas particulares me proporcionam. Estabilidade financeira, tempo livre, tempo para tocar os projetos que eu gosto. Estou aqui falando com você diariamente às 8 horas da manhã agora, conversando com as minhas turmas do Cifras, com os professores que se interessaram por essa minha proposta e tocando a minha vida de uma forma mais leve. Então, o recado que eu deixo é esse. Gostaria de saber se alguém tem alguma pergunta, senão a gente encerra por hoje, mas amanhã, às 8 horas da manhã, de novo, Café com Bizu. Foi um grande prazer, gente. Muito obrigado, Fábio. Muito obrigado, Libélula, professora Carla, aqui conosco.
Foi um grande prazer, grande prazer. Então, vou encerrar por hoje. Amanhã, às 8 horas da manhã, eu estou por aqui. Se você tiver dúvidas, sugestões, é só me mandar mensagem no direct, me mandar mensagem, entrar para o nosso grupo do Telegram. Quem não conhece o grupo do Telegram, é só ir na bio do meu Instagram, tocar lá e ingressar no Telegram. Você só tem que instalar o Telegram no seu celular e entrar para o grupo lá. O grupo é chamado, a comunidade é 4K2 do Telegram. Muitos bizus você verá por lá. E são bizus tanto para professores quanto para empreendedores, tá? Foi um grande prazer, gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Até a próxima.